Vamos embarcar nessa questão, nesse universo da menopausa, para entender de que forma que ele acomete nós, mulheres, e o quanto ele pode interferir na nossa saúde cardiovascular. Débora Giron, cardiologista, atua na área da saúde há 15 anos e escolheu a profissão movida pelo desejo genuíno de cuidar de pessoas, de fazer diferença na vida de cada uma delas. Seu trabalho é marcado pela humanização e individualização do atendimento, sempre buscando enxergar o paciente além do diagnóstico, com empatia e também acolhimento. Entre os desafios que enfrenta no dia a dia, chama a atenção para a dificuldade de ser portadora de notícias, olha só, gente, que podem mudar a vida dos pacientes e das suas famílias, o que é um fato. E esse, então, é um momento que ela destaca pra gente que exige sensibilidade, equilíbrio e uma profunda humanidade. Então, as mulheres que sofrem aí com essa menopausa precoce, elas têm um risco maior de terem problemas de fato cardiovasculares. E aí eu vou além e te pergunto, quantas mulheres que batem no seu consultório com a noção, com o entendimento de que uma coisa tem a ver com a outra? Infelizmente poucas, porque ainda não é muito divulgado. A gente sabe popularmente que a doença cardíaca ela começa mais tarde para a mulher, né? Eu sempre falo, todo mundo conhece alguém, um homem que infartou por volta dos 40 e as mulheres a gente ouve falar um pouco mais tarde, que é exatamente a hora que acontece a menopausa e muitas pessoas não fazem essa associação. O estrogênio, ele é um hormônio cardioprotetor, né? O que ele faz? Ele diminui, né, ele ajuda a diminuir o nosso colesterol ruim, que é o LDL, que é o grande responsável aí pela formação das placas de ateroma, que são as placas de gordura. Ele também é um hormônio anti-inflamatório, então ele vai melhorar a saúde de toda a vasculatura, né, de nós mulheres. E antitrombótico, ele impede também que se forme coágulos de sangue. A partir do momento que a gente tem essa diminuição do estrogênio, nós ficamos mais expostas à doença cardiovascular. Nossas artérias se enrijecem. Além de tudo isso, do colesterol aumentar, piora também a nossa distribuição de gordura. A gente começa a ter a gordura centrípeta, né? A famosa gordura que é a inimiga do cardiologista. E resistência à insulina, síndrome metabólica, aumenta a pressão arterial. Olha quantas coisas que passam a acontecer no nosso corpo a partir de então. Exatamente. Todo o cenário propício para o desenvolvimento da doença cardiovascular. Por isso que é tão importante a mulher, quando começa ali na perimenopausa, já acompanhar o seu risco cardíaco, porque é nessa hora que nós, mulheres, temos o maior risco de infartar, de ter AVC, diabetes, hipertensão. Então, é fundamental esse acompanhamento. Muita gente fala assim, não tenho o que fazer, acaba engordando, existem caminhos, certo? Mas vamos primeiro entender, então, de que forma que a menopausa interfere nesse ganho de peso da mulher. Ela vai alterar a distribuição, né, de gordura corporal, aumentar a resistência à insulina, e com isso vai ter um aumento ali de células adiposas, principalmente na região abdominal. Mas quando a gente fala isso, é muito importante frisar que isso também é modificável. Quando a pessoa já tem bons hábitos, já está com uma dieta adequada, a gente indica dieta mediterrânea, mas enfim, uma dieta adequada, prática de atividade física, isso não ocorre de uma maneira tão exacerbada, né? Então a gente gosta de alertar, mas também isso não é para causar um pânico que necessariamente toda mulher vai engordar na menopausa e vai ter esse aumento. Isso vai ter uma predisposição maior a ocorrer, mas são fatores mutáveis. A gente consegue melhorar muito mudando o estilo de vida. Muitas mulheres acham que é só o estrogênio que comanda todo esse processo e só ele que determina. Ele é a via final, na verdade, né? A gente tem os outros... E os exames de imagem também, né? Que é sempre importante a gente ter atualizado ali, ultrassom transvaginal, que vai ver a espessura do endométrio dessa mulher, ultrassom de mamas, que vai nos ajudar a definir a reposição hormonal. Porque a reposição hormonal ela é feita em conjunto, né? A gente precisa ver se tem algum outro tipo de doença, os exames cardiológicos também, fazer o rastreio cardiovascular, para aí sim poder programar um tratamento mais adequado para cada paciente. O tratamento é sempre individualizado, né? A gente pega muito isso em consultório, às vezes as mulheres chegam e falam, a minha vizinha usou isso e resolveu, eu quero também. Gente, hormônio não é assim, hormônio não é receita de bolo. A dose é muito individual. O que, de repente, a Lê pode usar, eu não posso, você não pode. Então, é algo muito individualizado para o médico e paciente estudar junto a melhor opção.
Portanto, caso você seja mulher, já tenha ido à sua consulta e sido direcionada para fazer então esses exames a fim de chegar nesse diagnóstico, você chegou a receber um pedido de exame para entender como que anda a saúde do seu coração? Então agora eu passo a palavra para a doutora que vai explicar para a gente a importância e o que precisa ser avaliado a partir disso. Perfeito. Bom, quando a mulher chega aí nessa fase, né, como nós sabemos que a menopausa influencia diretamente no coração, a gente precisa ter a dosagem do nosso colesterol. Bacana. Glicemia, né, para ver se você não está evoluindo com diabetes, com queda do colesterol bom e aumento do colesterol ruim. Fazer uma avaliação geral da saúde cardiovascular, então a gente tem exames específicos para ver o tamanho do coração, funcionamento, se existe algum tipo de artéria ali comprometida, das carótidas também, que às vezes a gente não fala, a gente fala só em coração e esquece, né? As carótidas são as artérias que ficam aqui no pescoço, que levam o sangue que o coração bombeia para o cérebro, que são as grandes responsáveis pelo AVC, que a gente precisa muito avaliar antes de fazer qualquer manejo hormonal. E sempre lembrar que pacientes que têm histórico familiar positivo para doença cardíaca já são pacientes de maior risco cardiovascular. Então, para essas pessoas, a avaliação tem que ser mais detalhada. Mas para toda mulher, eu indico sempre, pelo menos a partir dos 40 anos, um check-up cardiológico anual. Mulheres tabagistas, por exemplo, elas precisam ter um olhar também mais cuidadoso? Mais cuidadoso, porque elas também, né, o tabagismo é um fator de risco cardiovascular. O tabagismo, ele faz aquilo que a falta do estrogênio faz. Ele destrói ali o nosso endotélio, que é a camadinha dos nossos vasos, deixa essas artérias mais rígidas, mais propensas à formação de placas. Então, o tabagismo por si só já é um risco, e o tabagismo associado à menopausa aumenta ainda mais o risco cardiovascular. Por isso a importância, então, de você fazer todos os exames, saber o que precisa ser reposto, qual é a dosagem daquilo que precisa ser reposto, enfim, é todo um cuidado e o acompanhamento. Não adianta você, eu recebi essa prescrição aqui da doutora, vou levar ali para sempre na minha vida, não vou retornar, ou, enfim, esse mês o dinheiro está curto, eu vou só no próximo, e isso daí pode acabar colocando em risco. Primeiro, reposição hormonal é para o médico que tem manejo com o hormônio. Então, não é qualquer médico que pode fazer. Precisa ter uma especialidade, precisa ser um especialista, né? E é importante também que ela não vai ser uma coisa imutável ao longo da vida. Claro. Provavelmente, assim como os hormônios variam, a reposição também vai variar. Sim. Ela pode começar, por exemplo, como via oral, às vezes uma via transdérmica, uma via subcutânea, né, um implante, e isso vai ter variações, então ela não vai ser sempre de uma única maneira, ela vai ser reavaliada a cada novo sintoma, a cada oscilação dos exames, né? E existem várias vias, quem vai definir isso é o médico juntamente com a paciente. Às vezes a gente faz testes, a gente começa por uma via, depois migra para outra via, mas muito importante frisar, não faça reposição hormonal com uma pessoa que não seja especialista nisso, porque o malefício pode ser muito maior do que o benefício, e a gente acaba tratando muito em consultório os efeitos colaterais ruins. Tenho histórico familiar de câncer mamário e útero. O médico disse que não posso fazer reposição hormonal. Tenho 66 anos, o que fazer? Muito obrigada pela sua dúvida, porque eu queria chegar nesse ponto, inclusive, Clébia. Porque antigamente, né, devido a alguns erros ali de estudo, isso há 20 anos, ficou o mito que reposição hormonal causa câncer. Isso não existe, isso já caiu por terra nas últimas evidências há muito tempo. Mas ainda alguns profissionais propagam essa informação e muitas pessoas perderam a oportunidade de terem a sua reposição hormonal feita de maneira adequada por conta dessa informação errônea. Então, não é assim, não é uma verdade absoluta, né? A gente vê, provavelmente ela talvez tenha tido essa janela perdida e agora, com 66 anos, a gente já não indica mais. Queria que vocês deixassem, é claro, um insight final para quem está nos assistindo, enfim, só para encerrar aqui o nosso bate-papo. Bom, reforço, né, todas as orientações da Lê. Lógico que a prevenção é sempre o melhor remédio, né? Se a gente puder não precisar de um tratamento agressivo, se a gente conseguir prevenir, passar por uma menopausa mais suave possível, que todas nós mulheres desejamos. Mas o que eu oriento é busque
orientação médica e também outros recursos, né, de melhorar a sua qualidade de vida no geral, um auxílio da parte terapêutica, psicológica, auxílio familiar, compartilhe com outras mulheres, porque muitas mulheres passam por isso sozinhas. Caladas. Né, caladas. Então, a gente, às vezes, né, como você falou, tem mulheres que falam que não sente nada. Será que não sentiram ou se calaram? Quando a gente vai conversar, a gente vê que a grande maioria se cala. Então, converse com amigas, busque informações, busquem melhorias. Sempre tem algo a ser feito. Às vezes não vai ser com remédio. Aproveito para deixar os contatos da doutora Débora Giron. Deixa à sua disposição o Instagram. Doutora Débora Giron, super fácil, 0 operadora 11, WhatsApp 943656092.